bênção. Levítico capítulo 14, a partir do versículo 1, diz: Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. E o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote, examinando, eis que se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas. Se tomem 2 aves limpas e vivas, e pau de cedro e carmesim em sopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas, e tomará a ave viva e o pau de cedro, o carmesim, o hisopo, e os molhará com a água viva no sangue de ave que foi degolada sobre as águas vivas, e sobre aquele que há de purificar-se da lepra espargirá 7 vezes. Então o declarará limpo e soltará a ave viva sobre a face do campo. Eterno Deus, estamos na tua presença, Senhor. Deus, eu lhe peço, Senhor, que venha falar no meu coração. Nada posso, nada tenho, Senhor, mas tu tens tudo, tu conheces tudo. Jesus, fale de maneira poderosa nossas vidas nesta noite. Jesus Cristo, que a tua graça nos alcance de maneira surpreendente. Nós te pedimos e te agradecemos para sempre. Amém. Amados irmãos, nós estamos diante de um texto onde fala sobre a crucificação. Mas pastor, qual é o link que se estabelece entre a lepra, o leproso, as 2 aves vivas e a crucificação? Sabemos que Deus revelara aos profetas, a Moisés, a Arão, a sua palavra de forma que doravante viesse a se cumprir em Jesus Cristo. Estando a meditar, nós estamos diante de uma situação em que essa doença, essa enfermidade, quando acomete a uma pessoa, ela pode tomar proporções, principalmente naquela época, alastrantes. Nos diz a história que o leproso, quando acometido, todos vocês conhecem, deveria ser expulso da sociedade, do arraial onde ele convivia, para que a sociedade não fosse contagiada. Era um símbolo de imperfeição, de impuro. Ele era destituído da família onde convivia. A lepra, ela tem alguns sintomas agravantes. Primeiro, segundo a pesquisa científica, ela ataca o sistema nervoso. A lepra tem a função de atacar o sistema nervoso, dissipando, disseminando por todo o corpo, às vezes seguindo manchas brancas, manchas vermelhas. Num grau mais alto, as pessoas perdem os dedos, perdem parte dos dedos pés, das mãos, as sobrancelhas caem, a pessoa fica irreconhecível diante da enfermidade. Porém, ela era separada na perspectiva de uma cura, na possibilidade de se sarar. Nós estamos diante de uma lepra que é caracterizada pelo pecado. O pecado é representado por essa enfermidade. O pecado às vezes ataca o sistema nervoso. A pessoa perde o equilíbrio, perde a sensibilidade. A pessoa perde a comunhão com aquele que o gerou. A lepra é capaz de fazer com que seus passos não sejam mais iguais, porque a firmeza dos seus
nervoso, de forma agressiva, e as pessoas acham que tudo é normal, mas na verdade elas estão sendo excluídas do arraial, da comunhão. Não é o pastor Luiz que o faz, não é os nossos superintendentes que o fazem, mas o próprio Rei Jesus que o faz. A pessoa que está em pecado, ela está leprosa, portanto a sua visão está nublida, a sua visão está obscurecida, a sua visão está obscura, a sua visão ela está de forma abirrogada no mundo espiritual. Os seus pés não andam como antes, as suas mãos não têm firmeza como antes, ela perdeu a sensibilidade, a autoridade, a comunhão com Deus. Aí a Bíblia diz: sacerdote, o que eu devo fazer? O sacerdote devia averiguar: está sarado? Agora, se você estiver sarado, precisa passar pela purificação. O que eu faço? Pegue duas aves. Alguns que eram pombos, rolinhas, outros dizem que eram pardais. Há uma divergência. Pegue duas aves. O que eu devo fazer? Pegue a primeira ave, vá num vaso de barro, corte, estique seu pescoço e corte seu pescoço, e deixe o sangue escorrer no vaso de barro juntamente com águas correntes. Misture o sangue no vaso de barro com águas correntes. E depois, olhe bem, você deverá fazer isso não dentro do arraial, deve ser feito fora do arraial. Sim. E após essa instrução, o que eu devo fazer? Você pegará a ave limpa, a ave perfeita, e aspergirá o sangue da ave que foi morta nessa ave perfeita. E o que eu devo fazer? E o leproso estará observando o que está fazendo. Logo após, solte a ave. A ave viva voará. A ave viva subirá. Só que aspergida com sangue. Só que eu acho interessante nessa mensagem é que quem já teve a oportunidade de ver as aves morrendo, ela estica as patinhas, sim ou não? Ela estica, contrai as patinhas, quando você pega o pessoal, asfixia, ela perde o ar. Ela estica as patas ou as penas, as asas, contraindo. Então, quando era morta, ela esticava as pernas. Aí Deus falando comigo nessa tarde, eu falei: Deus, aonde posso entrar nesse contexto? Ei, eu tenho uma notícia para vocês. Nos Estados Unidos da América, um rapaz chamado Lauren, criança, estava passeando com seu papai, e ali olhou para algumas casas, e as casas estavam decoradas de estrelas amarelas. E aí estava o seu pai: pai, vem cá, me explique por que essas casas não têm as estrelas na porta. Pois não, meu filho. Essas estrelas representam soldados que foram para a guerra, defender a sua pátria. Só que quando chegaram na guerra, morreram. Eles são tidos como heróis da família, honraram a família. Ah, é, pai? Vou perguntar: bateu na primeira porta, quando abrir a porta, vem cá, por que essa estrela? O senhor respondeu: meu filho foi a óbito, mas com honra, defendendo a sua família. Aleluia. Aí, criança bem inesperada olhou para o céu à noite e disse assim: pai, eu estou vendo aí milhares de estrelas. Quer dizer que alguém morreu também? Aí o pai respondeu: sim. A história nos conta que ele, um Pai Celestial, trouxe o seu filho para a terra para morrer por um povo e defender uma nação. E essa nação se encontra aqui na noite, bate, né?
Preparou o útero de Maria, o Espírito Santo. Deixa eu colocar aqui o rapaz. Mas não vai ser normal, não. Vai ser diferente. O que eu vou colocar aí vai ser produto do Espírito Santo, não é do homem, não. Só que quem estava gerando ali era um homem, carne. Era barro. Ou era o quê? Barro. Cristo, barro, homem. Aí Deus me fez lembrar. Desceu o Filho, despojou-se da sua glória, se tornou em carne, em barro. Aleluia. E a Bíblia me levou ao Calvário. E Deus estava me dizendo nessa tarde, enquanto eu lia e meditava, que aquela ave que estava morrendo, se você analisar com muito cuidado, ela tipifica Jesus, a primeira ave. A Bíblia diz que quando ele estava lá no Sinédrio, as pessoas o acusavam, as pessoas o indagavam: não és tu, rei? Vendavam seus olhos, batiam no seu rosto e diziam: se você é o Cristo, fale quem lhe bateu. Diga quem lhe bateu. Se você é o Senhor, se você é Jesus, como dizes. Ele foi transferido lá no Sinédrio para Pilatos. Pilatos levou ao rei de Roma. Ia e voltava, ia e voltava. Só que Jesus foi amarrado em uma coluna. Enquanto o indagavam, pegavam chicotes de couro, tiras de couro com chumos e talvez pedaços de ossos, e batiam em Jesus, feriam Jesus. O sangue começou a escorrer sobre o seu corpo. Mas enquanto batiam, eu imagino, eu posso, a hermenêutica permite fazer isso. Jesus estava ali firme dizendo: eu sou a estrela que desci do céu, brando reto uma oração. Eu não desonro aquilo que Deus colocou em minhas mãos. E colocou o vestido, o manto sobre Jesus, seu corpo cortado. Impregnaram aquele manto sobre Jesus. Colocaram a corda no seu pescoço e o levaram 600 metros aproximadamente até o Calvário. Jesus estava subindo, sofrendo, apanhando. Colocaram a cruz de espinhos que penetraram em seus nervos. O médico francês Albert diz que aqueles espinhos, o sangramento, a medicina tem dificuldade em estancar o sangramento. É a parte do corpo em que a medicina tem a maior complexidade em estancar o sangue. Corte na cabeça é complexo estancar o sangue. Os espinhos perfuraram a cabeça de Jesus, o crânio de Jesus. Mas enquanto eles estavam no Getsemane, enquanto Jesus estava assim, orando, dizendo: Senhor, se possível, passa este cálice, mas faça a tua vontade. As suas veias capilares, que estão sobre as glândulas sudoríparas, elas emitiam sangue juntamente com suor, e causavam hemorragias nas pequenas veias capilares. Imagine Jesus naquela situação, sofrendo a pressão emocional, a pressão interior, aquela complexidade em torno de Jesus causa esse tipo de situação, a evasão do sangue. A palavra de Deus diz, a medicina nos afirma que quando há pressão no nosso interior de maneira demasiada, a pessoa pode chegar a esse ponto. Muitas pessoas não suportam e morrem, mas Jesus se manteve firme. E na mesma situação, o chicote o cortou e as hemorragias foram mais agravantes. Jesus subindo no Calvário, no seu percurso de sacrifício,
Senhor. Levaram nosso Jesus até aquele ponto, o ápice da história humana. E quando chegaram ali, a Bíblia diz que colocaram Jesus, tiraram os seus vestidos, o seu manto. Ele carregava um madeiro horizontal de aproximadamente, alguns dizem 22 quilos ou 50 quilos. Carregava, chegou ao ponto de cansaço, de fadiga física, que ele não suportou. Chamaram Simão para carregar aquela cruz. Aí Jesus, os carrascos se aproximaram, chamaram Jesus, tiraram o seu manto, as costas cortadas. Jesus caminhou por uma estrada de pedregulhos descalço. Colocaram Jesus naquele chão. As pedras pintaram suas feridas e as poeiras. Pegou um prego, ponta quadrada, dizem que aproximadamente 12 centímetros, há uma variação de informação. Levantaram as suas mãos e no seu punho começaram a bater. Isso aqui não é emocionalismo, não. Eu estou tentando imaginar a história. Sabe o que a medicina diz? Atingiu o nervo mediano, Danilo. Se qualquer homem for atingido no nervo mediano, não tem um homem na face da terra que não desmaie. Pode pesquisar. Perfuraram o nervo mediano. A outra mão bateu novamente. A dor em Jesus transferiu-se do nervo mediano, passou pelos seus ombros e atingiu o seu cérebro. Atingiu o sistema o quê? Nervoso. Ele estava dizendo: eu sou a ave. Ei, a ave estava sendo sacrificada. E quando atingiu o sistema nervoso, estava dizendo: olha só, eu estou carregando sobre mim todos os vossos pecados. Todos os vossos pecados estou carregando sobre. Ao levantarem Jesus, colocaram Jesus na cruz. Pegaram Jesus e colocaram num tipo sentado, para que não rasgasse suas mãos. Levantaram Jesus, a cruz balançou, deu um solavanco, as suas costas encostaram na cruz, cheio de chagas, de feridas abertas. Após isso, a coroa, ele inclinou a cabeça, porque o diâmetro da coroa, quando batia, os espinhos entravam no seu crânio. As dores eram agudas, castigavam o meu mestre. De repente, colocaram os pés de Jesus sobre o outro e cravaram o prego também. E as suas pernas esticaram como aquela ave. As suas pernas foram esticadas. Ah, se você pudesse imaginar o drama de Jesus. Um pé sobre o outro esticado. Tente fazer em casa. Se você esticar suas mãos, seus braços de maneira insistente, você pode ficar sem ar por alguns minutos. Pode passar mal. E quando esticaram as pernas de Jesus, os seus braços foram contraídos. A gravidade o puxava, a atração o puxava para baixo. E Jesus, Jesus estava ali quieto, sendo insultado, e as suas pernas esticadas. E a ciência explica que lhe faltou ar. Lhe faltou ar. Os seus pulmões foram comprimidos. Os seus músculos foram contraídos. Os músculos dos braços foram contraídos. O abdômen também.
todo o peso no pé, com a dor insuportável. Esticou, conseguiu expelir o ar do seu pulmão. E disse: Pai! Perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso aconteceu por 7 vezes. Aí na próxima, sua cabeça diz: Deus meu, por que me abandonaste? Ele chegou e levantou mais, mas eu tenho que falar. A sua autoridade estufou o peito lá e disse: olha, está tudo pronto. Aspergiu o sangue e disse: você está purificado, você está purificado. Pode sair a liberdade, a liberdade, a liberdade, a liberdade em Cristo Jesus nosso. Aleluia. Rebaixe, querida. Se coloque de pé. Jeff Beck, rapidinho. Por gentileza. Nas manchetes em 2008, de uma menina chamada Lidin. Foi notícias no mundo inteiro. Pegaram aquela menina e fizeram o primeiro transplante de rins, melhor, de fígado. E quando fizeram o transplante, pastor, disseram assim: talvez dê certo, talvez ocorra um milagre. Permita-me fazer essa administração nesta noite. Sabe o que aconteceu, Diego? Colocaram o fígado. O sistema dela, o sangue dela era O negativo. Colocaram aquele vírus e fizeram um transplante. Ela estava aderindo seu fígado de um paciente que tinha sangue O positivo. Os médicos avaliaram e disseram: impossível isso acontecer. Só que ela era uma serva de Deus, uma mulher de Deus. E ninguém sabia, 15 anos, uma australiana chamada Lidin. Pode pesquisar. E ela, quando estava naquela cama,
os pregos e a multidão sente um grande vazio no seu coração. Pegaram o mestre, deitaram sobre a cruz, abriram seus braços, não viram sua luz. Pegaram seus pés, chamaram o carrasco e ele chegou. E ao lado do mestre se agachou e o martelo sumiu. Sobre os pregos desceu, nenhum gemido sequer soltou. Sinto o que eu estou sentindo. A ingratidão, sua cabeça sobre o peito caiu. Tudo em silêncio, nem as aves cantavam, nenhum som se ouvia. Maria olhou, tem alguma coisa errada. A tumba vazia, ela não se lembrou que era o terceiro dia. Onde está o meu mestre? Maria veio esconder. Maria
memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come, bebe indignamente, come, bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Nós vamos orar pelo pão e, na sequência, a nossa irmã Simone, esposa do nosso compadre Daniel, estará adorando o Senhor. E na oportunidade que ela estiver adorando o Senhor, os irmãos se preparem para distribuir o pão. Oremos, querido Deus, maravilhoso Pai, onisciente, onipresente, onipotente, te damos graças porque não existe ninguém semelhante ao Senhor, cheio de graças, de bondade e de misericórdia. Pois nós vimos, ó Deus, a grandeza do seu imensurável amor, entregando o seu Filho para morrer, para nos resgatar da condenação do pecado, Senhor. E por isso nós te louvamos, porque o Senhor tem feito por nós algo que ninguém poderia fazer. Por isso ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a força, salvação, exaltação seja ao Senhor que é, que era e que há de vir, todo-poderoso, cheio de glória e de majestade. Pai Santo, aqui estamos nesta noite para comemorar a vitória do Senhor sobre a morte, sobre os seus inimigos, sobre o pecado, e nos dá, Senhor, o direito de viver eternamente na tua presença. Pai, consagra neste instante estes pães, para que todos quanto irão ingerir, Senhor, seja fortalecido no Senhor, até que o Senhor venha nos buscar. Pai amado, essa é a nossa oração e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, a paz do Senhor para a igreja. Amém. Louvamos a Deus por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas, por essa noite tão gloriosa, em sentir a transformação da presença dEle em nosso meio. Pode liberar o plebeio, por favor.
tomar um posse do pão? Você pode agradecer ao Senhor Jesus? Ele fez por você. Ninguém poderia fazer a obra que ele realizou para que você pudesse estar aqui salvo para louvor e honra da sua glória. E tendo dado graça ao partir, lhe disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Em memória da morte, da ressurreição e da segunda vinda do Senhor Jesus. Você pode participar do pão, sentindo aí o gostinho da vitória que Jesus conquistou no Calvário para nós. Pode comer. Temos sentido a tua presença gloriosa. O teu Espírito Santo tem aquecido a nossa alma. Pai Santo, como tu é bom, Senhor. Como tu é grande, meu Deus. Poderoso é tu, Senhor. E a tua igreja se alegra na tua presença. Agora, Pai Santo, com as tuas mãos estendidas ainda, toma nas tuas mãos essa bandeja, Senhor. Consagra, Senhor, teu corpo vai ingerir. E que se tu quiser, Senhor, tu pode servir também como remédio para as vidas que estão enfermas. Oh Deus, porque tu é o Deus do milagre, tu é o Deus que faz tudo segundo a tua vontade. E baseado no teu querer, no teu grande amor, nós te agradecemos tudo em nome de Jesus. Posso eu dar frutos enxergados assim? Cristo é oliveira, não vazio eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é oliveira, não vazio eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Todos estão de posse do cálice. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte